A taxa Selic chegou a 6%, o menor patamar da história dela agora no segundo semestre de 2019. Isso tem um impacto negativo para todos os investimentos de renda fixa que agora rentabilizam um pouco menos que rentabilizavam no passado. Mas ainda assim é possível ganhar dinheiro com renda fixa? Você tem que entender o funcionamento geral da renda fixa. E é perfeitamente possível que na renda fixa você se aproveite tanto da taxa Selic, quanto da inflação, quanto de uma taxa pré-fixada. E você tem que entender uma coisa antes disso, que existem dois tipos de título de renda fixa. Os títulos públicos, que é o Tesouro Direto, e os títulos privados, que são todos os títulos de renda fixa que não são atrelados ao governo, como títulos de bancos, de financeiras, até títulos de empresas. E você tem que entender uma coisa fundamental. Primeiro de tudo, qual que é a diferença entre um título público e um título privado? O título público é sim emitido pelo governo e o título privado é emitido por tudo que não é o governo. Mas na prática, qual que é a diferença entre o Tesouro Direto e, por exemplo, um CDB, um LCI, um LCA, até mesmo uma debenture? A gente pode partir de um simples raciocínio básico. Qualquer instituição mais segura do país é o governo. O governo, em teoria, é a última instituição que quebra. Então, investir no governo te dá segurança financeira. E por ser algo mais seguro, ele segue a lei básica do mercado. Quanto menor o risco, tende a ter menor o retorno. Portanto, títulos privados, como CDBs de bancos, debêntures de empresas, LFs de financeiras, têm que te pagar uma taxa maior para atrair o seu investimento. Então, tem sentido para quem está buscando uma rentabilidade maior, buscar títulos privados, porque eles, em teoria, pagam mais do que o governo. Mas, Matheus, eu tenho o risco de perder dinheiro se essas instituições quebrarem. Na realidade, existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que já comentamos aqui no nosso canal, que é uma instituição que assegura até R$250 mil por CPF por instituição ou sua aplicação entre algumas categorias de investimento, de forma que se a instituição financeira quebrar, para você é reembolsado. Então, em teoria, a segurança da aplicação é equivalente nos dois investimentos. Então eu tenho que buscar títulos privados. Não, meu amigo, porque risco não é só perder dinheiro, risco não é só volatilidade. Um fator atrelado ao risco em investimentos que muitas pessoas ignoram é o risco da liquidez, o risco da carência. O que é a liquidez, o que é a carência em investimento? É o tempo que o seu dinheiro tem que ficar parado sem você poder resgatar. Em títulos públicos, a liquidez é D+1. O que isso quer dizer? Você pede o resgate do título em um dia, a qualquer tempo, ele cai no próximo dia útil. Já em títulos privados, a liquidez, por muitas vezes, ela é só no vencimento do título. Ou seja, você compra um título que tem vencimento em 2, 3 anos e você só pode resgatar o seu título 2, 3 anos depois. Mas qual que é a moeda de troca? Em títulos públicos você tem mais liquidez, ou seja, você consegue resgatar o dinheiro com antecedência. Por outro lado, tem menos rentabilidade. Já o título privado, ele tende a ter menos liquidez e tem maior rentabilidade para você. Qual que é o melhor? Depende absolutamente do que você está buscando. E aí que tem que entrar o raciocínio do investidor. E é esse tipo de raciocínio que você tem que ter e tem que fazer. Por exemplo, a sua reserva de emergência. Aonde tem que estar? Em um título público ou em um título privado? Ora, a minha reserva de emergência é o dinheiro que eu preciso em uma situação há um tempo que eu não sei e eu preciso desse título o quê? Liquidez. Então, para ter liquidez, eu vou num título público, mesmo que ele me pague menos que um título privado, porque a necessidade desse dinheiro é a emergência. Agora, se eu tenho um dinheiro que eu posso deixar investido por 2, 3, 5, 10 anos e eu tenho plena convicção que eu não vou precisar dele, eu posso buscar um título privado que me pague mais do que o título público, de forma que eu abro mão da liquidez em troca da rentabilidade. E dentro dessas duas categorias de título, tanto o público quanto o privado, os títulos de renda fixa te remuneram de uma de três formas. Ou eles são pós-fixados, ou são pré-fixados, ou são títulos híbridos. O que é um título pós-fixado? Ele é fixado em alguma coisa depois que você contrata, como por exemplo o Tesouro Selic. Ele rende em função da taxa Selic, que atualmente está em 6%. Se a taxa Selic for para 8%, ele vai passar a render 8% ao ano. Se ela cair para 5%, ele passa a render 5% ao ano. Ou seja, um título pós-fixado, no momento que você contrata, você não sabe exatamente o quanto você vai ter no vencimento, porque ele rende em função de alguma coisa. Já um título pré-fixado, você contrata uma taxa específica na hora que você adquire o título, como por exemplo um título pré-fixado que te pague 6% ao ano por 3 anos. No vencimento, após 3 anos, você vai ter recebido, obviamente em regime de juros compostos,
6% ao ano. Ah, Matheus, mas pensando dessa forma, o título pré-fixado me soa muito mais seguro, porque eu sei exatamente o quanto eu vou receber. Muito cuidado nessa hora, porque essa é novamente a meia verdade. A única garantia que você tem em um título pré-fixado, e você que está dormindo acorda e presta atenção, porque isso pode salvar muito dinheiro. Se você contratou um título pré-fixado, a única garantia que você tem é que no vencimento você vai receber esse valor. Durante o percurso do tempo de vida de um pré-fixado, você pode perder dinheiro, ele pode oscilar, ele anda na contramão da taxa. Quando a taxa sobe, o valor do título cai. Quando a taxa cai, o valor do título sobe e você não tem essa previsibilidade do que vai acontecer. Se você quer entender muito melhor como isso funciona, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo específico explicando a fundo o funcionamento de um título pré-fixado. Mas para agora, aguarde o seguinte: a única garantia que você tem para contratar um título pré-fixado é que no vencimento você recebe o valor na íntegra. E pensando dessa forma, eu volto a te perguntar: já definimos que a reserva de emergência tem que estar em um título público, porque eu preciso de quê? Liquidez. Só que além de liquidez, eu preciso de outra coisa: a garantia de que o meu título está aumentando nominalmente, ou seja, a garantia de que o dinheiro está rentabilizando todo dia. Logo, comprar um título pré-fixado, que a única garantia que eu tenho é no vencimento e ao longo do caminho eu não sei o que vai acontecer, não serve para minha reserva de emergência. Ela deveria estar onde? No Tesouro Selic, que apesar de eu não saber exatamente o valor que eu vou receber no vencimento, eu tenho plena convicção que a qualquer momento que eu resgato um valor maior, um valor positivo. Entenderam o racional que eu estou querendo construir aqui com vocês, de que para montar reserva de emergência eu preciso de liquidez e retorno nominal. Então é uma aplicação. Um dinheiro que eu não preciso dele, eu posso colocar num título privado que rentabiliza mais em troca da liquidez. Se eu estou com medo da inflação ou eu quero me proteger no longo prazo, porque eu sei que é ela que corrói o poder do meu dinheiro, eu tenho que buscar que tipo de título? Um título atrelado à inflação, que por exemplo é o título híbrido, que é um título que tem a parcela pré-fixada e uma parcela pós-fixada. Por exemplo, o IPCA+, ele tem a parcela pós-fixada, que é o IPCA, que é o índice da inflação, mais uma taxa fixa, 3, 4, 5%, que é a parcela pré-fixada. Por isso que ele é chamado de híbrido. Ele tem as duas coisas. E esse tipo de título ele é usualmente recomendado para o longuíssimo prazo, porque a inflação ela é imprevisível. Vocês enxergam como os investimentos, na realidade, é uma caixa de ferramentas? Cada título tem seu uso. Você só aprender a comparar, a olhar, a entender, vai fazer com que você consiga montar a sua estrutura da forma que você precisa. Por exemplo, você já aprendeu em vídeos anteriores, se você não aprendeu, clica aqui no que está aparecendo na referência, que é o que é o CDI, que ao você adquirir um CDB, que é um título privado de um banco, ele rende em função do CDI. Você tem que aprender a comparar o CDI com a Selic para conseguir decidir se esse título é mais interessante para você ou não. Então, meus amigos, a grande lição desse vídeo, como qualquer outro, não é a parte técnica, não é falar o que é um CDB, nem explicar o que é um título público. Tem um monte de canal do YouTube, um monte de link bom, gratuito, explicando para vocês. O que a gente quer passar para vocês é a forma de pensar, despertar curiosidade, instigar você a dar um passo além. E se você chegou nesse ponto do vídeo, você está de parabéns, porque está buscando conhecimento, está buscando se aprimorar. E isso que a gente tem que fazer. Todo dia aprender um pouquinho mais, e o nosso canal está aqui para te ajudar nisso. Se você gostou desse conteúdo e acha que ele tem sentido para outras pessoas, compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar a disseminar esse conhecimento, chegar no maior número de pessoas possível e ajudar todo mundo que tem esse problema e alcançar a independência financeira.